Meu reflexo no espelho do provador não me parecia familiar. Aos 67 anos, eu já havia me acostumado há muito tempo com roupas que valorizavam a silhueta. Durante décadas, escolhi calças práticas e blusas largas, roupas confortáveis para o trabalho, não para me exibir. Mas hoje, eu estava diante do espelho com um vestido azul escuro com um broche delicado que custou mais do que eu normalmente gastava com roupas em 6 meses. Combina muito bem com a senhora Tordic, sorriu a vendedora, ajeitando as dobras do vestido. A cor realça seus olhos lindamente. Assenti, desacostumada a elogios. Hoje, porém, eu queria acreditar neles. Afinal, eu estava me preparando para o casamento do meu único filho. Lion se casaria com sua Pauline em 2 semanas. E, apesar do nosso relacionamento complicado, eu queria parecer digna. Eu disse, voltando para a barraca para me trocar. Enquanto a atendente processava a compra, eu olhava pela janela para a movimentada Wilmington Street. Que estranho que em toda a minha longa vida eu nunca tivesse saído desta cidade. Abri minha primeira lavanderia aqui, enterrei meu marido aqui, criei meu filho aqui e agora o Lion vai se casar. O último grande acontecimento da minha vida que valeu a pena ficar em Wilmington. Depois de pagar com meu cartão, saí da loja com uma sacola nas mãos. Meu velho Toyota estava me esperando no estacionamento. Assim que me sentei ao volante, olhei para o relógio. Eram 14 horas. Eu tinha um compromisso com a agência de casamentos às 15 horas. O escritório da Pervedins ficava em um dos novos centros comerciais nos arredores da cidade. Uma sala espaçosa com paredes brancas e muitas fotos de casais felizes. Uma simpática garota chamada Kerry me conduziu até a sala de reuniões. Olá, senhora Tordic, preparamos toda a papelada que a senhora solicitou, disse ela enquanto colocava as pastas sobre a mesa. Tem certeza de que deseja manter sua participação em sigilo? Assenti. Era um pré-requisito desde o início. Sim, Lion e Pauline não podem saber que estou pagando a maior parte das despesas. Eles acham que os pais da noiva estão pagando tudo, expliquei. Kerry pareceu confusa. Isso provavelmente não acontecia com muita frequência em seu consultório. Normalmente, os pais competem para se gabar de sua generosidade, não para escondê-la. É que meu filho e eu temos um relacionamento complicado, continuei, embora não precisasse explicar. Ele não aceitava dinheiro diretamente de mim. Acha que isso minaria sua autoridade diante da noiva. Não contei toda a história sobre como, depois da morte do meu marido, 16 anos atrás, eu abri um negócio e criei meu filho sozinha. Como Lion começou a se envergonhar de sua origem quando foi para a faculdade. Como, com o passar dos anos, ele se distanciou cada vez mais, achando que eu era simplória demais, sem educação suficiente para seu novo círculo social. E quando vendi a rede de lavanderias há 5 anos por uma quantia decente, seu interesse por mim reacendeu de repente, mas apenas pelo meu dinheiro, não por mim. Tudo será confidencial, como combinamos, Kerry me garantiu. Aqui está a papelada para o banquete, aluguel, fotógrafo, decoração e músicos. Examinei cada folha. Era muito dinheiro, mais de $80.000, mas eu tinha condições financeiras. Lion era meu único filho e, apesar das nossas diferenças, eu queria que o casamento dele fosse lindo. Você sabe que se cancelar com menos de uma semana de antecedência, não poderemos reembolsá-lo integralmente, certo? Perguntou Kerry, entregando-me uma caneta. Eu entendo, respondi, assinando o último documento. Mas ninguém vai cancelar o casamento. Naquele dia, eu não fazia ideia de como aquelas palavras soariam irônicas mais tarde. 2 semanas se passaram. Durante todo esse tempo, o Lion nunca me ligou, nunca perguntou se eu iria ao casamento. Eu também não recebi um convite oficial, mas tinha certeza de que era só um mal-entendido. Afinal, quem não convida a própria mãe para um casamento? A manhã do dia do casamento estava ensolarada. Acordei cedo, tomei um banho demorado e arrumei meu cabelo ainda espesso, porém completamente grisalho. Coloquei o vestido que havia comprado e apliquei uma maquiagem leve. Coloquei o presente de lua de mel, um cheque de uma quantia substancial, em um envelope elegante. O Hotel Belvedere, onde a cerimônia foi realizada, era o mais luxuoso de Wilmington. Estacionei no estacionamento entre os carros caros. Por um momento, fiquei insegura. Talvez eu devesse ter chamado um táxi em vez de chegar no meu carro antigo.
Não, isso era bobagem. Eu sempre fui uma mulher prática e não ia mudar por causa da opinião dos outros. O saguão do hotel estava lotado. Hóspedes em elegantes ternos e vestidos formavam grupos, conversando e rindo. Olhei ao redor, tentando encontrar rostos familiares. A maioria dos presentes me eram desconhecidos, aparentemente amigos e parentes de Pauline. Ao longo dos anos, Lion mal me apresentou à sua comitiva. Vovó. De repente, ouvi um grito de alegria e me virei. Heloise, minha neta de 22 anos, do casamento de Lion com sua primeira esposa, corria em minha direção. Alta, esguia, com meus olhos azuis e cabelos escuros como os do pai, Heloise era a única que realmente mantinha contato comigo. Você veio, ela exclamou, me abraçando. Estou tão feliz. Eu estava com medo de você decidir não vir por causa de... Ela não terminou a frase, mas eu sabia o que ela queria dizer, por causa do meu relacionamento tenso com Lion. Como eu poderia perder o casamento do meu próprio filho? Sorri. Você está linda, querida. Heloise usava um vestido de madrinha azul claro. Ela ajeitou o cabelo e olhou ao redor. Vamos, vou te apresentar aos outros, ofereceu. Mas naquele momento, Lion se aproximou de nós. Meu filho parecia tenso, apesar das festividades do dia. Aos 42 anos, ele ainda era um homem atraente, alto, esbelto, com uma barba bem aparada que já começava a ficar grisalha. Seus olhos, uma cópia exata dos de seu falecido pai, me fitavam com uma irritação mal disfarçada. Mãe, disse ele, como se não acreditasse no que via. O que você está fazendo aqui? Fiquei confuso. Não era esse o cumprimento que eu esperava. Eu fui ao seu casamento, é claro, respondi. O leão olhou em volta, nervoso, depois me pegou pelo cotovelo e me levou para longe dos outros convidados. Escute, ele começou em voz baixa, mas firme, achei que já tínhamos conversado sobre isso. Você não está na lista de convidados. Olhei para ele, sem entender. Não tínhamos conversado sobre nada. Ele só me ligou 2 vezes no último mês, e nas 2 vezes a conversa foi curta e formal. Do que você está falando, Leão? Como eu não fui convidado para o casamento do meu próprio filho, perguntei. Ele suspirou, com a expressão de um homem que precisa explicar coisas óbvias para uma criança. Mãe, este é um evento de elite. Os pais da Pauline estão aqui, os amigos deles, nossos colegas, disse ele, parando para pensar nas palavras. Acho que você não vai se sentir confortável aqui. Você tem vergonha de mim, afirmei, sem questionar. Era uma constatação. Não, claro que não, respondeu Lion apressadamente, mas seus olhos diziam o contrário. É que a Pauline está muito ansiosa para garantir que tudo corra perfeitamente. Os pais dela investiram muito dinheiro, e você não quer que sua mãe da lavanderia estrague a experiência deles. Mãe, não comece, disse ele, parecendo irritado. Só estou pedindo que você entenda. Podemos nos encontrar depois da lua de mel, em um pequeno círculo. Naquele momento, Pauline se aproximou de nós. Ela estava deslumbrante aos 38 anos, magra, com maquiagem e cabelo impecáveis, usando um vestido de um estilista famoso. Seu rosto expressava uma surpresa educada. Lion, querido, está tudo bem? Ela perguntou, me lançando um olhar avaliador. Sim, está tudo bem, respondeu ele. Mamãe já estava de saída. Pauline deu um sorriso falso. Ah, senhora Tordic, que pena que a senhora não pôde comparecer à cerimônia. Talvez em outra ocasião, disse ela, como se minha visita já tivesse terminado, como se eu fosse apenas uma conhecida casual que passou por ali para me cumprimentar. Olhei para Lion, esperando que ele interviesse, que dissesse algo em minha defesa, mas ele permaneceu em silêncio, evitando meu olhar. Desculpe, mas você não foi convidado, disse ele finalmente, baixinho. Por favor, vá. Senti lágrimas brotando nos meus olhos, mas não as deixei escorrer. Não ali, não na frente deles. Durante anos, ignorei a negligência dele, inventei desculpas, fingi que estava tudo bem. Mas hoje, algo se rompeu completamente. Como quiser, assenti, mantendo a compostura. Parabéns aos dois. Virei-me para ir embora, mas Heloise segurou meu braço. Vovó,
Por favor, fique, ela implorou, com lágrimas nos olhos. Eu quero que você fique aqui. Acariciei sua bochecha delicadamente. Está tudo bem, querida. Me ligue amanhã, eu disse suavemente. Dirigi-me à saída, sentindo os olhares dos convidados. Alguns observavam a nossa conversa com curiosidade. Perguntei-me o que lhes tinham dito. Sabiam que a mãe do noivo não fora convidada para o casamento do filho? Ao sair do hotel, respirei fundo ar fresco. O sol ainda brilhava forte, mas eu sentia que estava escurecendo ao meu redor. Caminhei até o meu carro com as pernas duras e sentei ao volante. Por alguns minutos, fiquei ali sentado, me olhando, tentando compreender o que tinha acontecido. Então, abri minha bolsa e peguei meu celular. O horário na tela era 16h20. A cerimônia deveria começar em 40 minutos. O banquete seria às 19h, tudo pago adiantado por mim. Olhei para o envelope com o presente que ainda estava na minha bolsa. Então, liguei o carro lentamente e saí do estacionamento do Hotel Belvedere, onde meu filho celebrava o início de uma nova vida sem a mãe. A viagem para casa parecia interminável. Dirigi no piloto automático, mal prestando atenção aos semáforos e aos outros motoristas. Fragmentos de frases ecoavam na minha cabeça: você não foi convidado. Mamãe já está indo embora. Evento de elite. Cada palavra me atingiu como um tapa na cara. 67 anos de vida, e foi assim que terminou. Fui expulso do casamento do meu filho como um convidado indesejado. Minha rua me recebeu com a calma de sempre, velhos bordos ao longo da rua, casas elegantes de classe média. Nada havia mudado ali em décadas. Estacionei em frente à minha casa térrea com uma cerca branca. Por alguns minutos, fiquei sentado no carro, sem conseguir sair. Era como se, ficando lá dentro, eu pudesse adiar o momento em que teria que reconhecer a realidade do que havia acontecido. Finalmente, saí do carro e fui para a varanda. As chaves tremiam na minha mão quando abri a porta. Cruzando a soleira, tirei os sapatos e entrei na sala de estar. A casa, onde passei a maior parte da minha vida, parecia estranha e vazia hoje. Olhei para as fotos sobre a lareira: Lion criança, um menino sorridente com um dente da frente arrancado, o Lion, o adolescente com uma bola de futebol, o Lion, o recém-formado. Em todas as fotos, ele sorria para mim. Quando as coisas mudaram? Em que momento me tornei um fardo para ele, uma fonte de sua vergonha? Peguei uma foto minha e do meu falecido marido, Derek, em pé com o pequeno Lion na praia. Derek tinha 38 anos na época e eu, 33, Lion, 8. Parecíamos tão felizes, tão comuns, uma família simples e de classe média em férias. O que você diria agora, Derek? Sussurrei, passando o dedo pelo rosto do meu marido na fotografia. O que você diria ao nosso filho? Derek já não estava por perto havia 16 anos. Um ataque cardíaco repentino levou quando Lion tinha 26 anos. Meu filho ainda me amava naquela época, ainda vinha todo fim de semana, ainda não tinha vergonha de suas origens. Coloquei a fotografia de volta no lugar e afundei na cadeira. Derek e eu tínhamos começado nosso pequeno negócio, uma lavanderia na esquina da Maple com a Fourth Street, juntos. Ele cuidava do equipamento e das negociações, eu cuidava do processo, da organização e da contabilidade. Quando ele foi embora, tudo caiu sobre mim de uma vez. Mas eu consegui. Além disso, nos 10 anos seguintes, expandi o negócio para uma rede de 7 lavanderias em Wilmington. Na gaveta da minha mesa da cozinha, eu ainda guardava os cheques que havia passado para Lion ao longo dos anos, para a entrada do seu primeiro apartamento quando ele decidiu morar sozinho, para o seu casamento com Verônica, mãe de Heloise, para os honorários do advogado quando eles se divorciaram, para a mensalidade da escola particular de Heloise, para pagar seus cartões de crédito quando ele estava temporariamente em um buraco financeiro. Eu sempre estive lá para ele, sempre lá, mentalmente e financeiramente. Mas, a cada ano que passava, Lion se distanciava cada vez mais. Seus novos amigos, sua carreira na seguradora e seu desejo de formar um novo círculo social na alta sociedade, tudo isso gradualmente criou um abismo entre nós. Quando decidi vender a rede de lavanderias, 5 anos atrás, Lion de repente demonstrou um interesse sem precedentes pela minha vida. Ele veio me visitar, ligou e perguntou sobre minha saúde.
Eu não era ingênua quanto às suas motivações e percebi que ele estava principalmente preocupado com o dinheiro da venda. Mas eu queria acreditar que, por trás desse interesse, havia mais do que apenas dinheiro, talvez uma preocupação real com a mãe dele. O valor que recebi com a venda foi realmente impressionante, $2.225.000, mais dinheiro do que eu jamais tinha visto na vida. Comprei um carro novo, o mesmo Toyota que dirigi para o casamento hoje, reformei minha casa, a casa toda, e investi o restante em investimentos seguros, seguindo o conselho de um amigo consultor financeiro. Lion, ao saber do valor da venda, elaborou um plano de negócios brilhante para investir em uma startup com seu amigo. Eu recusei, era um investimento muito arriscado para mim. Ele se ofendeu, me chamou de antiquado, disse que eu era incapaz de ver o que o futuro reservava. Lembrei-o de que meu suposto antiquado havia construído um negócio de sucesso do nada. Brigamos, nossas palavras eram ásperas e implacáveis. Depois disso, suas visitas se tornaram menos frequentes, suas ligações, mais curtas e menos frequentes. Quando ele anunciou seu noivado com Pauline, 8 meses atrás, fiquei radiante, pensando que talvez essa nova fase na vida dele nos aproximasse e ajudasse a consertar nosso relacionamento. Como eu era ingênua, minha velha. O telefone na minha bolsa tocou, me arrancando das lembranças. O número do banco apareceu na tela, uma ligação semanal do meu gerente pessoal, o procedimento usual para clientes com grandes depósitos. Senhora Tordick, a voz alegre de Richard ecoou. Boa tarde. Estou ligando para saber se está tudo bem com suas contas e investimentos. Permaneci em silêncio, olhando para o relógio na parede, 17h15. A cerimônia já havia começado. Lion e Pauline estavam trocando votos e, em 1h30, o banquete começaria, um jantar suntuoso para 120 pessoas, com vinhos caros, música ao vivo e dança até meia-noite, tudo pago por mim. Senhora Tordick, a senhora está aí? Perguntou Richard, agora com um tom preocupado. Sim, desculpe, tossi, pigarreando. Tenho uma pergunta, Richard. Se eu quiser cancelar pagamentos que vencem nas próximas horas, isso é possível? Tecnicamente, sim, se ainda não foram finalizados, respondeu ele. De que pagamentos estamos falando? Abri meu e-mail e encontrei a mensagem da agência de casamentos detalhando as despesas, várias transações totalizando cerca de $80.225. Hotel Belvedere, Golden Leaf Catering, Jamesons Photography Studio, Rosemary's Flower Salon, li em voz alta, sentindo minha determinação crescer a cada palavra. Richard ficou em silêncio por um momento, visivelmente surpreso. São quantias bem altas, senhora Tordick. Posso saber o motivo? Eles vão pagar os serviços do casamento do meu filho, mas houve imprevistos, fiz uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Quero cancelar todos os pagamentos imediatamente. Entendo, disse Richard cautelosamente. Mas devo avisá-lo que pode haver penalidades em caso de cancelamento. Estou preparado para qualquer penalidade, interrompi com firmeza. Por favor, faça o que for preciso. Houve uma pausa, e eu pude ouvir Richard digitando rapidamente. Ok, vejo os pagamentos no sistema. A maioria está agendada para amanhã, então temos tempo para interrompê-los, mas alguns podem ter sido parcialmente autorizados. Entrarei em contato com o back-office imediatamente. Obrigada, Richard, eu disse. Mais uma coisa. Se eu cancelar esses pagamentos, o dinheiro fica na minha conta. Mas o que eu faria com ele? Era para o Lion, para o seu feliz recomeço, uma vida na qual eu não tenho lugar. Gostaria de abrir uma conta fiduciária em nome da minha neta, Eleanor Tordick. Gostaria de transferir fundos para lá. Claro, senhora Tordick, respondeu Richard. Precisaremos de alguns papéis, mas podemos começar o processo hoje. Discutimos os detalhes, e Richard prometeu retornar a ligação assim que os pagamentos fossem suspensos. Ao terminarmos, senti uma estranha sensação de alívio me invadir. Pela primeira vez em muito tempo, agi com decisão, não me permitindo concordar com os desejos de Lion ou ignorar sua atitude em relação a mim. A próxima ligação foi para a agência de casamentos. Kerry atendeu após o terceiro toque. Pervedins, como posso ajudá-lo hoje? Ela disse alegremente. Olá, Kerry, aqui é Leslie Tordick, respondi. Ah, senhora Tordick,
exclamou ela, parecendo surpresa. O casamento já começou. Tudo está indo perfeitamente conforme o planejado. Há algo que a senhora precisa esclarecer? Estou ligando para informar que estou cancelando todos os pagamentos relacionados ao casamento, eu disse firmemente. Houve um silêncio atordoante. Então Carrie riu nervosamente, como se tivesse ouvido uma piada de mau gosto. Desculpa, o quê? Você está brincando, né? Não, Carrie, respondi, com a voz firme. Acabei de entrar em contato com meu banco. Todas as transações serão suspensas. Mas isso é impossível. Sua voz tremeu. A cerimônia já começou. Os convidados se reuniram. O banquete começa em mais ou menos 1 hora. Você não pode simplesmente. Eu posso, interrompi, e vou fazer isso. Há uma cláusula de força maior no nosso contrato. Senhora Tordick, por favor, implorou Carrie. Vamos conversar sobre isso. O que aconteceu? Talvez possamos encontrar uma solução. Há uma solução, Carrie, eu disse com firmeza. Os pagamentos estão cancelados. Mas os vendedores, o local, vai ser um escândalo. O pânico era evidente em sua voz. Não é problema meu, respondi friamente. Quase pude sentir Carrie lutando para organizar os pensamentos do outro lado da linha. Ok, eu tenho que informar os noivos, ela gaguejou. Vá em frente, eu disse. Diga a eles que o patrocinador retirou o financiamento. Mas eles acham que os pais da noiva pagaram, exclamou Carrie. Como posso explicar isso? Isso não é problema meu, respondi, fazendo uma pausa para causar efeito. Mas você pode contar a verdade a eles, que a mãe do noivo, que não foi convidada para o casamento, foi quem pagou a festa deles. Meu Deus, Carrie murmurou. Sinto muito. Eu não sabia. Agora sim, eu disse. Adeus, Carrie. Bom dia. Encerrei a ligação e coloquei o telefone na mesa. Minhas mãos tremiam, mas não de medo ou nervosismo, era uma sensação estranha, quase esquecida, de liberdade. Deixei o Lyle me manipular por tantos anos, aproveitando-se do meu amor e do meu dinheiro sem dar nada em troca. Esperei por gratidão, por respeito, por um simples calor humano e não obtive nada. De repente, o telefone tocou novamente. O nome de Heloise apareceu na tela. Respirei fundo e atendi. Vovó, a voz da minha neta soava preocupada. Onde você está? Por que você foi embora? Fechei os olhos. Heloise era a única pessoa com quem eu realmente me importava naquela situação. Seu pai me pediu para ir embora, querida. Ele disse que eu não fui convidada. O quê? Ela exclamou. Isso não pode estar certo. Ele não pode ter dito isso. Sim, ele fez isso, Heloise, respondi suavemente. Ouviu-se um murmúrio abafado de vozes do lado dela, a cerimônia aparentemente havia terminado e os convidados estavam se dirigindo para o salão de banquetes. Que horror, vovó, disse ela, com a voz embargada. Vou falar com ele, fazê-lo se desculpar. Ele não tinha o direito. Não, querida, interrompi gentilmente. Não estrague sua festa. Divirta-se, dance, aproveite o momento. Que festa! Havia lágrimas em sua voz. Como posso me divertir sabendo que você foi tratado assim? Não é justo. Há muitas coisas injustas na vida, querida, eu disse suavemente. Esta não é a primeira vez, e não será a última. Vovó, Heloise falou mais suavemente, quase sussurrando, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. O gerente do hotel está discutindo com o papai e a Pauline sobre alguma coisa. Eles parecem muito chateados. Não respondi. Então, Richard já tinha tomado alguma providência, ou Carrie já tinha informado os organizadores. De qualquer forma, as repercussões da minha decisão já estavam se desenrolando. Vovó, a senhora ainda está aí? Perguntou Heloise, com a voz carregada de preocupação. Sim, querida, respondi. Escute, aconteça o que acontecer esta noite, lembre-se de que eu te amo, e nada vai mudar isso. Você está me assustando, ela riu nervosamente.
parece que você está se despedindo. Não, claro que não, tranquilizei-a, só quero que saiba que pode sempre contar comigo. Sempre. Eu sei, vovó, disse ela. Eu também te amo. Vozes a chamavam ao fundo. Preciso ir, disse ela rapidamente. Acho que estão começando a ter problemas com o banquete. Te ligo mais tarde. Ok, querida, eu disse. Vai. Desliguei o telefone e recostei-me na cadeira, exausta, mas decidida. Estava feito. Não havia como voltar atrás. Independentemente do que acontecesse em seguida, eu sabia que tinha feito a coisa certa. Pela primeira vez em anos, deixei de ser um caixa eletrônico invisível para o meu filho e comecei a me respeitar. O telefone tocou novamente. Desta vez, o nome de Lion apareceu na tela. Fiquei olhando para ele, observando o telefone vibrar sobre a mesa. Um toque, 2, 3. Então silêncio. 1 minuto depois, uma mensagem apareceu: Mãe, precisamos conversar urgentemente. Me liga de volta. Virei o telefone para baixo. Não tinha vontade de falar com meu filho, pelo menos não hoje. Que ele percebesse o que tinha feito. Que ele sentisse ao menos uma fração da dor que me causou. Levantei-me e fui até a janela. O sol estava se pondo, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente viva, como se tivesse me livrado de um fardo enorme que carreguei por décadas. O telefone tocou novamente, e novamente, e novamente. Heloísa esfregou nervosamente a pulseira no pulso, observando a cena se desenrolar. O que começara como o casamento perfeito de seu pai estava se transformando em um desastre diante de seus olhos. O salão de banquetes do Hotel Belvedere era magnífico, toalhas de mesa brancas como a neve, lustres de cristal, arranjos florais requintados em todas as mesas. Mas a atmosfera festiva havia evaporado, substituída por tensão e confusão. Num canto da sala, seu pai, Lion Tordick, discutia veementemente com o gerente do hotel, um homem baixo e corpulento, de terno austero. Pauline, sua esposa recém-casada, estava por perto, com a maquiagem impecável incapaz de esconder o pânico em seu rosto. Deve haver algum mal-entendido, Heloísa ouviu o pai dizer. Os pagamentos foram confirmados há uma semana. O gerente do hotel balançou a cabeça negativamente. Senhor Tordick, acabei de receber uma notificação do nosso departamento financeiro. O pagamento foi descontado. Não podemos prestar serviço sem pagamento. Mas isso é um absurdo, exclamou Pauline. É pago pelos meus pais. Heloísa franziu a testa. Os pais de Pauline? O pai dela não tinha pago o casamento? Ela sempre presumiu que Lion insistira em cobrir tudo, considerando como ele frequentemente se gabava de sua independência financeira e sucesso no ramo de seguros. Seus pensamentos foram interrompidos pela voz ríspida de Pauline. Verifique de novo. Há algum engano. Os convidados estão aqui, não podemos cancelar o banquete. Heloísa olhou ao redor. De fato, havia cerca de 120 convidados presentes, muitos sentados, parecendo perplexos. Outros estavam em grupos, cochichando. Que festa! Havia lágrimas em sua voz. Como posso me divertir sabendo que você foi tratado assim? Não é justo. Há muitas coisas injustas na vida, querida, eu disse suavemente. Esta não é a primeira vez, e não será a última. Vovó, Heloísa falou mais suavemente, quase sussurrando, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. O gerente do hotel está discutindo com o papai e a Pauline sobre alguma coisa. Eles parecem muito chateados. Não respondi. Então, Richard já tinha tomado alguma providência, ou Kerry já tinha informado os organizadores. De qualquer forma, as repercussões da minha decisão já estavam se desenrolando. Vovó, a senhora ainda está aí? Perguntou Heloísa, com a voz carregada de preocupação. Sim, querida, respondi. Escute, aconteça o que acontecer esta noite, lembre-se de que eu te amo, e nada vai mudar isso. Você está me assustando, ela riu nervosamente. Parece que você está se despedindo. Não, claro que não, tranquilizei-a, só quero que saiba que pode sempre contar comigo. Sempre. Eu sei, vovó, disse ela. Eu também te amo.
Vozes a chamavam ao fundo. Preciso ir, disse ela rapidamente. Acho que estão começando a ter problemas com o banquete. Te ligo mais tarde. Ok, querida, eu disse. Vai. Desliguei o telefone e recostei-me na cadeira, exausta, mas decidida. Estava feito. Não havia como voltar atrás. Independentemente do que acontecesse em seguida, eu sabia que tinha feito a coisa certa. Pela primeira vez em anos, deixei de ser um caixa eletrônico invisível para o meu filho e comecei a me respeitar. O telefone tocou novamente. Desta vez, o nome de Lion apareceu na tela. Fiquei olhando para ele, observando o telefone vibrar sobre a mesa. 1 toque, 2, 3. Então silêncio. 1 minuto depois, uma mensagem apareceu: Mãe, precisamos conversar urgentemente. Me liga de volta. Heloíse viu o pai engolir em seco, o pomo de Adão se contraindo. Ele pegou o celular freneticamente e começou a discar, afastando-se do grupo. Heloíse tinha certeza de que ele estava ligando para a avó dela. Ela aproveitou o momento de confusão geral e passou pelas portas de vidro para o terraço do hotel. Precisava ligar para a avó imediatamente. Pegando o celular, ela discou um número familiar. Vovó, perguntou quando Leslie atendeu. Estamos tendo um pesadelo aqui. O que está acontecendo? Houve silêncio do outro lado da linha. Então a vovó suspirou baixinho. Acho que descobriram que cancelei os pagamentos. Então, é verdade. Heloíse baixou a voz, mesmo sem ninguém no terraço. Você pagou o casamento do papai, mas por que em segredo? Seu pai não aceitou ajuda minha diretamente, minha querida. Você sabe como nosso relacionamento é complicado. Ele queria organizar um casamento luxuoso para Paulina, mas não tinha condições financeiras. Heloíse encostou-se no corrimão do terraço. O ar da noite estava quente, em algum lugar ao longe, o sol se punha, colorindo o céu de rosa e dourado. Uma noite tão linda para um acontecimento tão terrível. Mas por que você cancelou os pagamentos? Ela perguntou, embora no fundo já soubesse a resposta. Porque seu pai me expulsou do meu próprio casamento, respondeu Leslie simplesmente. Ele disse que eu não fui convidada, que eu não me encaixava no evento de elite deles. Heloíse fechou os olhos. Ela amava o pai, mas às vezes seu esnobismo e desejo de parecer melhor do que era ultrapassavam todos os limites. Isso é terrível, avó. Perdoe-o, por favor. Não se trata de perdão, Heloíse. Trata-se de respeito. Apoiei seu pai por anos, dei-lhe dinheiro quando ele precisava, e tudo o que pedi em troca foi um pouco de atenção e gratidão. Mas, para ele, nunca fui boa o suficiente, não fui educada o suficiente, não fui refinada o suficiente. Heloíse ouviu um barulho atrás de si e se virou. Através das portas de vidro, ela podia ver o caos se instalando no salão de banquetes. Funcionários uniformizados da floricultura tiravam arranjos das mesas e os embalavam em caixas. Garçons retiravam copos e talheres. Os convidados se entreolharam, perplexos. Alguns já começavam a arrumar as malas para ir embora. Vovó, o lugar está caindo aos pedaços, disse Heloíse, voltando à conversa. As flores estão sendo levadas. O buffet está empacotando a comida. É um pesadelo. Sinto muito que você tenha que testemunhar isso, querida. A voz de Leslie soava genuinamente arrependida. Você não merece ser arrastada para essa situação. Não se trata de mim. Heloíse balançou a cabeça, embora a avó não conseguisse perceber. É que, é tão humilhante para o papai e a Paulina. Todos os convidados veem seu casamento perfeito desmoronar. Às vezes, as lições são difíceis, disse Leslie calmamente. Mas são necessárias. Mais uma vez, um barulho chamou a atenção de Heloíse. Através do vidro, ela viu seu pai, vermelho de raiva, discutindo furiosamente com o gerente do buffet. Paulina, ao lado dele, parecia prestes a chorar. Seu cabelo cuidadosamente penteado começava a se desintegrar, sua maquiagem borrada. O papai está furioso, relatou Heloíse. Ele está gritando com todo mundo, e a Paulina parece que vai cair no choro. Seu pai sempre foi péssimo em lidar com dificuldades, suspirou Leslie. Quando as coisas não saem como planejado, ele perde a paciência.
Naquele momento, Heloise notou Lion pegando o celular novamente e cutucando a tela furiosamente. Um segundo depois, o telefone de Leslie tocou. É o papai ligando, disse Heloise. Eu sei, respondeu a vovó. É a quinta vez na última meia hora. Não vou atender. Ele não vai se acalmar até falar com você. Deixe-o se acalmar primeiro. Não vai adiantar nada falar com ele assim. Heloise voltou para o corredor. A situação piorava diante dos seus olhos. O gerente do hotel agora exigia que os hóspedes saíssem do quarto se a conta não fosse paga em 30 minutos. Os pais de Paulina pareceram chocados e envergonhados. Jeffrey Redgrave discutia acaloradamente com Lion, cutucando seu peito com o dedo. Vovó, os pais da Paulina estão brigando com o papai agora, disse Heloise ao telefone. Aparentemente, ele disse a eles que estava pagando tudo sozinho, e eles nem sabiam que você estava financiando. Seu pai nunca perdia uma oportunidade de parecer mais bem-sucedido do que realmente era. A voz de Leslie soava amarga. Ele sempre queria impressionar as pessoas certas. Heloise se aproximou da discussão, tentando se manter discreta. Você jurou que ia arcar com todas as despesas, disse Jeffrey, irritado. Você disse que seu negócio estava prosperando, e agora descobre que sua mãe estava secretamente pagando pelo seu casamento esse tempo todo. Uma mãe que você nem convidou. Isso não é verdade, defendeu-se Lion. Eu não fazia ideia de que ela tinha interferido. Isso é algum tipo de mal-entendido. Um mal-entendido? Jeffrey bufou com desprezo. O único mal-entendido aqui é que minha filha se casou com um homem como você. Paulina, que estava por perto, finalmente começou a chorar. Papai, por favor, não, soluçou. Não aqui. Não na frente de todo mundo. Mas era tarde demais. Os convidados não esconderam o interesse pelo drama que se desenrolava. Alguém chegou a filmar o que estava acontecendo com o celular. Heloise imaginou, horrorizada, que os vídeos se espalhariam nas redes sociais. Vovó, é horrível, ela sussurrou ao telefone. Está tudo desmoronando. Jeffrey chamou o papai de mentiroso na frente de todos os convidados. Sinto muito por isso, respondeu Leslie, e Heloise percebeu o arrependimento genuíno em sua voz. Mas seu pai fez a escolha dele quando decidiu que a mãe não era boa o suficiente para a nova vida dele. Naquele momento, o gerente do hotel bateu palmas, chamando a atenção de todos. Senhoras e senhores, anunciou em voz alta, devido a circunstâncias imprevistas, o evento está cancelado. Por favor, deixem o quarto em até 15 minutos. Um murmúrio de vozes ecoou pela sala. Os convidados começaram a se reunir, muitos se aproximando dos recém-casados, expressando perplexidade e compaixão. Heloise viu Paulina cobrindo o rosto com as mãos e saindo correndo do salão, acompanhada pela mãe. Lion estava no meio de todo esse caos, confuso e humilhado. Cancelaram o banquete, informou Heloise à avó. Estão pedindo para todos irem embora. Entendo, respondeu Leslie baixinho. Vá você também, querida. Você não devia ficar aí. E o papai? Não posso deixá-lo nessa situação. Você é uma boa filha, Heloise. Mais gentil do que ele merece. Mas às vezes as pessoas têm que lidar com as consequências de seus atos sozinhas. Heloise hesitou. Sentia-se dilacerada por sentimentos conflitantes. Por um lado, ela entendia a avó. A maneira como Lion a tratara naquele dia era imperdoável. Por outro, ele era seu pai, afinal, e vê-lo tão destruído era doloroso. Naquele momento, Lion a notou e foi em sua direção. Seu rosto estava contorcido de raiva. Você está falando com ela? Perguntou, apontando para o telefone em sua mão. Deixe-me falar com ela. Heloise instintivamente deu um passo para trás. Pai, agora não é hora. Me dá o telefone, ele quase gritou, estendendo a mão. Vovó, o papai quer falar com a senhora, disse Heloise rapidamente ao telefone. Ele está muito bravo. Entendo, respondeu Leslie. Não passe o telefone para ele se não quiser, mas se ele insistir, estou pronta para falar com ele. Lion arrancou o telefone das mãos da filha antes que ela pudesse se decidir. Mãe, gritou ele ao telefone, que diabos você fez?
Você percebe que arruinou o meu casamento? Heloíse não conseguia ouvir o que a avó respondia, mas viu o rosto do pai mudar de fúria para choque, e depois de volta para raiva. Como você pôde? Sua voz tremeu. Como você pôde me humilhar daquele jeito na frente de todo mundo? Na frente dos pais da Paulina. Na frente dos nossos amigos. Uma pausa. Então isso é completamente diferente. Sim, eu te deixei de fora da lista de convidados, mas isso não é motivo para me sabotar daquele jeito. Você fez isso por vingança. Admita. Outra pausa, mais longa que a anterior. O rosto de Lion ficou cada vez mais pálido. Não, você não entende. Não posso te pagar agora. Não tenho esse dinheiro em espécie. E o banco não abre hoje à noite. Heloíse viu o pai escutando, os ombros caindo gradualmente como se o ar estivesse sendo liberado. Por favor, mãe. Havia um apelo em sua voz. Agora, devolva os pagamentos. Podemos discutir nossas diferenças mais tarde. Neste momento, minha reputação, meu casamento, tudo está em jogo. Ele ouviu por mais um tempo, então seu rosto se contorceu de raiva. Ele gritou algo áspero e jogou o telefone em Heloíse. Ela mal o pegou a tempo. Vovó, ela perguntou cautelosamente, levando o telefone ao ouvido, a senhora está aí? Sim, querida. A voz de Leslie estava cansada, mas calma. Receio não poder ajudar seu pai. Ele está furioso. Heloíse observou Lion gesticular furiosamente enquanto falava com o gerente do hotel. Nunca o vi assim. Ele sempre teve um temperamento explosivo, suspirou Leslie. Mesmo quando criança, sempre que algo não saía conforme o planejado, ele tinha ataques de raiva. Lion pegou o celular novamente e começou a ligar para alguém. A julgar pelos seus gestos e expressão facial, a conversa estava tensa. Acho que ele está tentando encontrar dinheiro, disse Heloíse. Ele está ligando para pessoas que conhece. Acho que isso não vai ajudar, respondeu Leslie. Seria preciso muito dinheiro para cobrir todas as despesas. Seu pai não tem amigos ricos o suficiente para lhe emprestar $80.000 sem preparação. Heloíse engasgou. $80.000. Foi quanto custou o casamento? Seu pai e Paulina queriam impressionar os pais da noiva e seus amigos de alto escalão. Esse tipo de impressão custa caro. O salão estava quase vazio. A maioria dos convidados já havia ido embora. Os funcionários do hotel estavam guardando as últimas decorações e pratos. Paulina voltou ao salão, acompanhada pelos pais. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar e a maquiagem completamente arruinada. Ela repreendeu Lion furiosamente, que parecia completamente perdido. Parece que o casamento deles não vai durar, disse Heloíse, triste. Paulina está furiosa. Os pais dela também. Se o relacionamento deles não sobrevive ao primeiro teste, então não é tão forte quanto parece, disse Leslie filosoficamente. O gerente do hotel se aproximou de Lion e disse algo a ele, apontando para o relógio. Lion assentiu, finalmente deixando os ombros caírem. Precisamos ir, disse Heloíse. O gerente não está mais pedindo, mas exigindo. Onde você está hospedada? Perguntou Leslie. Você tem algum lugar para ficar? Sim, estou hospedado no mesmo hotel. Amanhã vai ter um brunch em família. Ah, ótimo. Certo, fique aí. Não volte para a casa do seu pai hoje à noite. Ele precisa de um tempo para se acalmar. Heloíse assentiu, embora a avó não conseguisse ver. Tudo bem, avó, eu faço isso. E Heloíse? Sim? Eu te amo, querida. O que quer que tenha acontecido entre mim e seu pai não afeta meus sentimentos por você. Heloíse sentiu um nó na garganta. Eu também te amo, vovó. Eu entendo por que você fez o que fez. Eu realmente entendo. Eles se despediram e Heloíse guardou o celular na bolsa. O auditório estava quase vazio. Lion estava parado na saída, digitando freneticamente algo no celular. Paulina e seus pais já tinham ido embora. O casamento, que deveria ser o começo de uma vida nova e feliz, acabou antes mesmo de começar. Heloíse foi até o pai. Papai, disse ela suavemente, vamos sair daqui.
Ele ergueu os olhos para ela, e ela ficou impressionada com o desespero em seu olhar. Ela estragou tudo, disse-lhe com a voz rouca. Por vingança. Pura vingança. Heloise balançou a cabeça. Não, papai. Você estragou tudo quando expulsou sua mãe do casamento. Ela se virou e caminhou em direção à saída, deixando seu pai sozinho no salão de banquetes vazio, em meio aos restos da festa fracassada. Acordei com uma batida forte na porta. A princípio, pensei que fosse parte do sonho, mas ela voltou, insistente, raivosa. Olhando para o relógio, vi que eram apenas 7 da manhã. Quem poderia ter chegado tão cedo? As batidas se transformaram em um tambor, e ouvi a voz do Lion. Mãe, abra agora mesmo. Eu sei que você está em casa. Levantei-me lentamente da cama. Depois dos acontecimentos de ontem, senti-me estranhamente calmo. Sem medo, sem arrependimento, apenas uma tranquila confiança de que tinha feito a coisa certa. Vesti meu hobby e fui em direção à porta da frente. O leão batia na porta com tanta força que parecia que ela ia cair das dobradiças. Os vizinhos já devem ter acordado com o barulho. Pois bem, que ouçam que tipo de filho eu tenho. Abri a porta e olhei para Lion em silêncio. Ele estava horrível, terno amassado, cabelo despenteado, olhos vermelhos, como se tivesse passado a noite acordado. Provavelmente tinha passado. Ele apontou o dedo para mim, abrindo caminho para dentro de casa. Você arruinou a minha vida. Fechei a porta silenciosamente e me virei para ele. Bom dia, Leão, disse eu, com a voz calma. Chegou cedo. Não ouse, ele quase gritou. Não ouse ficar aí parado fingindo que nada aconteceu. Passei por ele e fui até a cozinha. Precisava de um café antes daquela conversa. Lembro-me exatamente do que aconteceu, disse eu, enchendo a chaleira com água. Você me pediu para ir embora do seu casamento, e eu cancelei os pagamentos que estava fazendo para sua comemoração. Você planejou tudo, Lion me seguiu. Você pagou por tudo isso secretamente, de propósito, para se vingar. Você sabia que eu não queria você no casamento. Coloquei a chaleira no fogo e me virei para o meu filho. Não, Lion. Quando combinei com a agência há 2 meses, não fazia ideia de que você não me convidaria. Que tipo de mãe presumiria uma coisa dessas? Ele ficou em silêncio por um momento, mas logo se recuperou. Você deveria ter dito que estava pagando. É manipulação agir pelas minhas costas. Você teria aceitado meu dinheiro se eu o tivesse oferecido diretamente? Lion desviou o olhar. Essa é outra questão. A questão é que você arruinou meu casamento, me humilhou na frente de todos os convidados, na frente dos pais da Paulina. A chaleira apitou. Calmamente, tirei-a do fogo e comecei a fazer café. Quer um pouco? Perguntei. Não. Ele bateu com o punho na mesa. Eu não vim tomar café. Quero saber por que você fez isso comigo. Sentei-me à mesa com uma xícara nas mãos e olhei atentamente para o meu filho. Por que eu fiz isso? Por que você me expulsou do seu próprio casamento? Por que disse que eu não fui convidado? Por que teve vergonha de mim na frente dos seus convidados de elite? Eu não fiquei envergonhado, murmurou ele, sem convicção. É que o casamento foi planejado para um certo círculo. Um círculo no qual sua mãe não se encaixa, terminei por ele. Porque sou uma mulher simples que trabalhou com as mãos a vida toda. Porque não tenho formação universitária nem conexões com a alta sociedade. Porque te envergonho com a minha origem. O leão parecia querer protestar, mas não conseguia encontrar as palavras. Por fim, apenas acenou com a mão. Não importa. O que está feito, está feito. Mas você tem que consertar. Consertar? Arqueei as sobrancelhas. Consertar como? Devolvam os pagamentos, ele disparou. Liguem para o banco, para a agência, para todos os fornecedores. Digam que foi um erro. Tomei um gole do meu café, sentindo o amargor na língua. Já é tarde, Leão. O dinheiro foi devolvido à minha conta. Já recebi a confirmação do banco ontem à noite. Então faça novos pagamentos. Ele começou a andar de um lado para o outro na cozinha. Paulina está histérica.
Os pais dela estão ameaçando cortar todos os laços conosco. Tivemos que passar a noite em um motel barato porque o hotel se recusou a nos ceder um quarto. Observei-o, lembrando-me do garotinho que costumava se debater pela sala daquele jeito quando não ganhava o brinquedo que queria. Já se passaram tantos anos e nada mudou. Onde você planejava passar sua lua de mel? Perguntei. O leão parou e me olhou desconfiado. O que isso tem a ver? Itália. 2 semanas. O voo sai amanhã. Quer dizer, era para ser amanhã. E quem pagou pela viagem? Ele franziu a testa. Eu, claro. Paulina e eu pagamos por isso. Não. Balancei a cabeça. Eu paguei por isso também, através da mesma agência. Estava tudo incluso no valor. Lion congelou, seu rosto mudou. Ele afundou lentamente na cadeira à minha frente. O que você quer dizer? Qual é o valor total? Suspirei. R$ 86.400. Foi quanto custou seu casamento e lua de mel na Itália, Lion. E tudo foi pago por mim? Ele me encarou, arregalando os olhos. Isso é impossível. Você não conseguiu, onde você encontrou? Vendi o negócio há 5 anos. Lembra, eu disse. Por $2.300.000. Investi a maior parte, vivendo dos juros. Posso me dar ao luxo de gastar algum dinheiro no casamento do meu único filho. Lion ficou sentado ali, atordoado com a informação. Eu podia vê-lo reavaliando a situação. Sua mãe, que ele pensava ser apenas uma senhora idosa com uma pequena pensão, revelou-se uma mulher rica, capaz de pagar um casamento luxuoso e férias na Itália. Por que você não me contou? Perguntou ele finalmente. Por que você escondeu o fato de que tinha dinheiro? Eu não estava escondendo, respondi calmamente. Você nunca perguntou. Você só estava interessado na quantia de dinheiro que poderia ganhar de mim. Lembra daquela sua startup? Eram os seus amigos, ele lembrou. Você queria que eu investisse $60.000 sem explicar exatamente o que era. Era um projeto promissor, defendeu-se. Poderíamos ter triplicado nosso investimento. Ou poderíamos ter perdido tudo. Escolhi opções mais confiáveis. E, como você vê, não falhei. O leão pareceu confuso, acenou para mim, balançando a cabeça. Sua raiva estava lentamente dando lugar à confusão e, surpreendentemente, a algum respeito por mim. Ele estava me olhando com novos olhos, como se pela primeira vez estivesse me vendo não apenas como uma mãe, mas como uma mulher independente e bem-sucedida. Esse momento de iluminação não durou muito. Em um minuto que se transformou em segundos, seu rosto assumiu a expressão calculista que eu conhecia tão bem. Ele se inclinou sobre a mesa e se inclinou em minha direção. Mãe, sua voz tornou-se suave, quase afetuosa. Eu entendo que você se ofendeu, e você tinha o direito de se sentir ofendida. Eu errei em não te convidar. Foi um erro. Esperei em silêncio, que ele continuasse. Era uma tática que eu também conhecia bem. Primeiro, admitir a culpa e depois partir para o pedido. Mas você não quer que meu casamento comece com um escândalo desses, quer, continuou ele. Pense na Paulina. Não é culpa dela. E nos pais da Paulina. Eles são pessoas influentes. Eles podem ajudar a mim e a você no futuro. Como eles poderiam me ajudar, uma mulher velha como eu? Perguntei com um toque de ironia. O leão não percebeu a pegadinha. O Jeffrey tem contatos em todas as áreas. Se você precisa de um bom médico, uma vaga numa das melhores casas de repouso. Não consegui conter o riso. Casa de repouso? Sério, Lion? Sério mesmo. Eu ri. Sério? Tenho 67 anos, boa saúde e capital suficiente para viver confortavelmente pelo resto da minha vida. Por que eu precisaria de uma casa de repouso? Leão ficou constrangido, mas rapidamente se recompôs. Eu só estava dando um exemplo. A questão é que estaríamos todos melhor se você corrigisse a situação. Devolvesse o dinheiro e poderíamos ter o jantar de casamento novamente, com você como convidado. Eu o convidarei pessoalmente e o colocarei no lugar de honra.
Coloquei minha xícara vazia na mesa e balancei a cabeça. Não, leão. O dinheiro para esse casamento não vai voltar. Seu rosto mudou instantaneamente. Não, ele retrucou. A máscara de benevolência caiu, dando lugar à raiva. Como assim, não? Você não pode simplesmente dizer não. Este é o meu casamento, minha reputação está em jogo. Já cuidei do dinheiro, disse calmamente. Vai ser usado na educação da Heloise. O leão congelou. O quê? Ontem à noite, abri um fundo fiduciário em nome da Heloise. $80.000 estarão disponíveis para pagar a educação dela, faculdade, mestrado, talvez até doutorado. Ela tem 22 anos. Tem a vida inteira pela frente. Você não pode fazer isso, ele ficou indignado. Esse dinheiro era para o meu casamento. Era para sua felicidade, corrigiu, mas você deixou claro que sua felicidade não me incluía. Então, encontrei um uso melhor para ela. O leão pulou da cadeira, com o rosto vermelho de raiva. Você está fazendo isso por despeito, por vingança. Você quer arruinar a minha vida. Eu também me levantei, olhando meu filho diretamente nos olhos. Não, leão. Estou fazendo isso porque, pela primeira vez em anos, decidi me respeitar. Durante anos, tolerei sua negligência, sua vergonha por mim, seus constantes pedidos de dinheiro sem uma palavra de agradecimento. Deixei você me usar, na esperança de que um dia você me visse não apenas como uma fonte de apoio financeiro, mas como uma mãe que te amava e merecia respeito. Parei, sentindo as lágrimas subirem à garganta, mas as contive. Mas você passou dos limites ontem. Expulsar a própria mãe de um casamento não é apenas desrespeitoso, é cruel, e eu não vou mais tolerar isso. Leão se levantou, respirando com dificuldade, as mãos cerradas em punhos. Você vai se arrepender disso, disse-ele com os dentes cerrados. Eu juro que vai. A única coisa que lamento, respondi, são os anos que passei deixando você me manipular. Mas isso acabou. Você? Ele ofegou de raiva, sem conseguir encontrar as palavras. O que eu vou dizer para Paulina? Os pais dela? Eles estão esperando uma explicação. Conte a verdade a eles, dei de ombros. Que você expulsou sua mãe do casamento e ela retirou o apoio financeiro. Ou invente alguma coisa. Você sempre inventou desculpas. Lion agarrou uma xícara da mesa e a jogou no chão com força. A porcelana se estilhaçou, e o pó de café se espalhou pelo linóleo da cozinha. Isso não acabou, sibilou ele. Vou dar um jeito de fazer você pagar por isso, e pelo dinheiro para a educação da Heloise? Vou contestar essa confiança. Ela é minha filha. Tenho direito a ela. Você pode tentar, eu disse calmamente. Mas o fundo é legalmente impecável. Meu advogado se certificou disso. O dinheiro pertence a Heloise, e nem você nem eu podemos pegá-lo. Seu rosto se contorceu de raiva impotente. Ele se virou e correu em direção à saída, varrendo tudo o que pôde da bancada, saleiro, açucareiro, vaso de flores artificiais. Não quero mais te ver, gritou ele, virando-se na porta. Você não é minha mãe. Você nunca foi uma mãe de verdade para mim. Aquelas palavras deveriam ter me magoado, mas, estranhamente, senti apenas alívio. Era como se o último fio que me prendia a um relacionamento tóxico tivesse finalmente se rompido. Adeus, Lion, eu disse baixinho. Ele bateu a porta com tanta força que o vidro chacoalhou. Ouvi-o ligar o carro e ir embora com um cantar de pneus. Afundei na cadeira, olhando para os cacos da xícara no chão. Simbólico. Nosso relacionamento também estava destruído, e era impossível reconstruí-lo. Mas, em vez de amargura, senti uma calma estranha. Pela primeira vez em anos, eu estava fazendo o que achava certo. Não me ajustando às expectativas do meu filho, não sacrificando minha dignidade pelos seus caprichos. O toque do telefone me tirou dos meus devaneios. O nome de Heloise apareceu na tela. Suspirei e atendi. Vovó, a voz da minha neta soou preocupada. Você está bem? O papai acabou de me ligar. Ele estava furioso. Estou bem, querida, respondi. Seu pai veio aqui. Conversamos.
Ele está chateado, mas vai superar. Ele disse que você me deu o dinheiro do casamento para a sua educação. É verdade? Sorri. Sim, é verdade. Criei um fundo fiduciário em seu nome. O dinheiro estará disponível para pagar mensalidades, faculdade, pós-graduação, o que você quiser. Mas vovó, Heloíse parecia chocada, é uma quantia enorme de dinheiro. Eu não posso. Você pode, interrompi-a gentilmente. E é o melhor investimento que eu poderia fazer. Você é uma garota inteligente e talentosa. Use esse dinheiro para estudar, construir uma carreira e se tornar independente. Não sei o que dizer. Eu podia ouvir lágrimas em sua voz. Obrigada. Mas tenho medo de que o papai pare de falar com você de vez agora. A escolha é dele, suspirei. Estarei sempre pronta para uma reconciliação, se ele realmente quiser. Mas não vou tolerar mais desrespeito e negligência. Eu entendo, disse Heloíse baixinho. Estou do seu lado, avó. O que ele fez no casamento foi horrível. Conversamos mais um pouco. Heloíse revelou que Paulina e seus pais haviam saído cedo naquela manhã, deixando Lion sozinho no motel. Parece que não só o casamento não aconteceu, como o próprio casamento estava em perigo. Depois de conversar com minha neta, comecei a limpar os cacos de xícara e a bagunça que o leão tinha feito. Enquanto varria o chão, refleti sobre o futuro. Talvez fosse hora de mudar. Wilmington guardava muitas lembranças dolorosas. Talvez valesse a pena se mudar para outro lugar, começar um novo capítulo na vida. Depois de terminar a limpeza, sentei-me diante do computador e abri um site de imóveis só para dar uma olhada e explorar as opções. Nada específico, apenas reflexões sobre possibilidades. O telefone tocou novamente. Desta vez era Richard, do banco. Senhora Tordick, estou ligando para avisar que o fundo fiduciário em nome de Heloíse Tordick foi executado com sucesso. Toda a papelada está pronta. O dinheiro foi transferido. A senhora precisa passar na agência para assinar alguns papéis. Obrigado, Richard. Passo aí hoje à tarde. Ele continuou, seu filho ligou para o banco tentando descobrir os detalhes do fundo, dizendo que foi algum tipo de engano. Suspirei. Não há engano, Richard. O fundo foi criado por minha iniciativa e está inteiramente de acordo com meus desejos. Foi o que eu disse a ele, senhora Tordick, mas ele foi persistente. Ameaçou entrar com uma ação judicial. Deixe-o ameaçar, respondi calmamente. Ele não tem motivos para contestar a destinação dos meus próprios fundos. Terminamos de conversar e voltei a procurar imóveis. Agora, eu estava procurando não apenas casas em outras cidades, mas também passeios de cruzeiro. Durante toda a minha vida, sonhei em ver o mundo. Mas adiei esse sonho, primeiro pela minha família, depois pelo meu negócio, depois pelo Lion e suas necessidades. Era a hora de começar a viver para mim. E, pela primeira vez em anos, esse pensamento não me fez sentir culpada. A luz do sol entrava no terraço da minha nova casa em Savannah, Geórgia. Sentei-me em uma cadeira de vime, tomando limonada gelada e observando a magnólia balançar ao vento. Já haviam se passado 4 meses desde o dia em que minha vida virou de cabeça para baixo, o dia do casamento fracassado do Lion. Esses meses passaram voando, cheios de aborrecimentos e decisões que deveriam ter sido tomadas há muito tempo. A venda da casa em Wilmington foi surpreendentemente rápida. Foi vendida em 3 dias por um preço acima do mercado. Era como se o próprio destino estivesse me empurrando para uma mudança. A busca por uma nova casa demorou um pouco mais, mas quando vi esta pequena, mas aconchegante casa-térrea com terraço e jardim em um bairro tranquilo em Savannah, imediatamente soube que era disso que eu precisava. Mudar-se aos 67 anos pareceria loucura para muita gente. Meus vizinhos em Wilmington balançaram a cabeça e disseram que, na minha velhice, era melhor ficar onde tudo era familiar. Mas eu sentia que era agora, com a maior parte da minha vida já passada, que eu precisava de uma mudança. Precisava de novos ares, novos rostos, novas oportunidades. Passei minhas primeiras semanas em Savannah organizando minha casa. Comprei móveis, cortinas, louças, tudo novo. Nada da minha antiga vida. Foi como começar do zero.
Então comecei a explorar a cidade, seus parques, museus, restaurantes e lojas. Inscrevi-me em aulas de aquarela no centro comunitário local. Quando jovem, eu adorava pintar, mas desisti quando comecei a desenvolver meu negócio. Agora, décadas depois, o pincel estava de volta às minhas mãos, como um velho amigo para colocar o papo em dia. Meu celular vibrou. Havia uma mensagem da Heloíse. Ela havia enviado uma foto do seu projeto de graduação, uma espécie de maquete arquitetônica elaborada. A legenda abaixo da foto dizia: "Tirei a nota mais alta. Obrigada pela oportunidade de cursar a pós-graduação, vovó." Sorri. Depois da história do casamento, Heloíse havia se transferido para um mestrado em arquitetura, realizando um sonho antigo que ela considerava impossível de realizar devido ao alto custo da mensalidade. Agora, graças à confiança que criei para ela, ela pode se concentrar totalmente nos estudos sem se preocupar com finanças. Heloíse era a única pessoa da minha vida anterior com quem eu mantinha contato regular. Telefonávamos a cada 2 ou 3 dias, trocávamos mensagens e, no mês passado, ela até voou para me visitar no fim de semana. Caminhamos pelo centro histórico de Savannah, tomamos café em cafeterias aconchegantes e conversamos sobre seus estudos e minha nova vida. Em algum momento, a conversa inevitavelmente tocou no leão. "Papai ainda está bravo", disse Heloíse então, olhando para sua xícara. "Ele não fala de você, mas quando menciono seu nome, o rosto dele fica tenso." Assenti. Era de se esperar. Lion nunca fora bom em perdoar. Mesmo quando criança, ele conseguia ficar de mau humor por semanas à menor ofensa. "E o relacionamento dele com a Paulina?", perguntei. "Eles se casaram afinal?" Heloíse torceu o nariz. "Sim, se é que se pode chamar de casamento." Foi patético. Ela me contou o que aconteceu depois que a primeira cerimônia fracassou. Paulina ficou furiosa. Seus pais exigiram o rompimento do noivado, mas Lion, de alguma forma, os convenceu a lhe dar outra chance. Ele prometeu organizar um novo casamento, modesto, mas digno. A cerimônia aconteceu 3 semanas após a primeira tentativa, no luxuoso Hotel Belvedere, um pequeno restaurante nos arredores de Wilmington. Em vez de 100 convidados, apenas 30 dos seus amigos e familiares mais próximos. Em vez de música ao vivo e dança até de manhã, um DJ com um laptop por 2 horas. Em vez de uma lua de mel na Itália, um fim de semana no resort mais próximo. Foi tão constrangedor, lembrou Heloíse. Todos os convidados sabiam do fiasco do primeiro casamento. Todos cochichavam. Os pais de Paulina estavam sentados com aquelas caras, como se estivessem em um funeral, não em um casamento. A própria Paulina sorria com força, e meu pai parecia que ia cair no chão. Eu conseguia imaginar a cena. Lion, que passará a vida tentando impressionar os outros, devia ter se sentido humilhado. "Sabe o que é irônico?", continuou Heloíse. No discurso, papai agradeceu aos pais da Paulina pelo apoio financeiro. Mentiu na frente de todo mundo, como se eles tivessem pago o primeiro casamento, e não você. Balancei a cabeça. Típico leão. Ele prefere mentir a admitir uma verdade que o faça parecer mal. "E Paulina, como ela se sente em relação ao seu pai agora?", perguntei. "Não sei", Heloíse deu de ombros. "Eles continuam juntos, mas algo mudou entre eles. Paulina está sempre apontando os defeitos dele para o papai, como se ele devesse alguma coisa a ela. E ele ficou meio tímido, perdeu a autoconfiança de sempre." Ela parecia compreensiva, e eu sabia disso. Apesar de todos os seus defeitos, Lion ainda era seu pai. Heloíse o amava, mesmo vendo suas fraquezas. "Ele perguntou sobre você?", perguntei. "Não", Heloíse balançou a cabeça. "Mas ele sabe que nos comunicamos. Às vezes, quando estou ao telefone com você e ele está por perto, percebo que ele está ouvindo. Acho que, no fundo, ele sente sua falta, vovó. É que o orgulho dele não o deixa admitir." Não comentei sobre essa suposição. Já havia ilusões suficientes em nossa família, e eu não queria criar novas. Se Lion realmente sentisse minha falta, ele sabia como entrar em contato comigo. Meu número de telefone não havia mudado.
As lembranças daquela conversa com Heloise lentamente se dissiparam, e retornei ao momento presente, ao meu terraço em Savannah, onde o sol já estava começando a se pôr. Terminei minha limonada e voltei para casa. Havia papéis sobre a mesa que exigiam minha atenção, os folhetos da empresa de cruzeiros, a confirmação da reserva, a lista de coisas que eu precisava. Em 3 dias, eu embarcaria em um cruzeiro pelo Caribe, uma viagem de 2 semanas em um transatlântico de luxo com escalas em várias ilhas. Um sonho que eu acalentava há décadas estava finalmente se tornando realidade. Quando eu era jovem, Dererick e eu conversávamos muito sobre essa viagem. Um dia, quando o negócio estiver estável, quando o Lion crescer. Mas Dererick morreu sem nunca ter visto as praias caribenhas, e eu continuei adiando e adiando esse sonho. Primeiro por causa do trabalho, depois por causa das obrigações com meu filho. Agora eu finalmente estava fazendo isso por mim. A viagem foi cara, mas eu tinha condições financeiras. Depois de vender minha casa em Wilmington e comprar uma nova em Savannah, sobrou uma quantia considerável. Além disso, meus investimentos continuaram a gerar uma renda estável. Eu podia me dar ao luxo de pequenos luxos sem me preocupar com o futuro. É claro que havia momentos de dúvida. Uma voz na minha cabeça, suspeitamente parecida com a do Lion, perguntava: e se você ficar doente? Quem vai cuidar de você em uma cidade estrangeira? Não seria melhor guardar dinheiro para os dias difíceis? Mas aprendi a silenciar essa voz. A vida é curta demais para deixar a felicidade em espera o tempo todo. Minha nova consultora financeira, uma jovem chamada Tamara, me apoiou totalmente nisso. Senhora Tordick, disse ela em nosso primeiro encontro, com seu capital e uma abordagem sensata aos gastos, a senhora pode se dar ao luxo de viver a vida ao máximo e ainda manter uma reserva financeira. Você trabalhou duro para construir essa riqueza. Agora é hora de aproveitar os frutos do seu trabalho. Coloquei na mesa os itens que planejava levar comigo no cruzeiro: um maiô, a primeira vez que comprei um novo em anos, óculos de sol, um chapéu de aba larga, uma câmera. Ao lado, havia um livro de espanhol. Eu tinha começado a aprender espanhol havia 2 semanas para poder me comunicar pelo menos um pouco com os moradores das ilhas. O telefone vibrou novamente. Desta vez era Marta, minha nova amiga do grupo de aquarela. Tínhamos combinado de jantar juntas antes de eu ir embora. Leslie, você está pronta? Estarei na sua casa em 20 minutos. Sim, Marta, estou pronta. Estou esperando por você. Fui me trocar. Tirei do armário um vestido leve e florido, outra compra recente. Eu não ousaria usar algo tão jovial e vibrante em Wilmington. Teria medo dos olhares lascivos dos vizinhos, dos comentários irônicos do Lion. Mas aqui em Savannah, eu estava livre desses medos. Ninguém me conhecia como a mãe do Lion ou a viúva Tordick que cultiva cerejas. Eu era simplesmente Leslie, uma nova moradora da cidade, tendo aulas de pintura e aprendendo espanhol. Marta chegou exatamente na hora marcada. Uma mulher de 60 anos, cheia de energia, com cabelo curto e uma risada contagiante. Ela era o completo oposto das minhas antigas amigas de Wilmington. Divorciada e sem filhos, ela viajou meio mundo e trabalhou como fotógrafa freelancer. Ah, que vestido lindo! Exclamou ela quando abri a porta. Ficou ótimo em você. Você vai arrasar no Caribe. Fomos a um pequeno restaurante de frutos do mar perto da minha casa. No jantar, Marta me perguntou sobre o cruzeiro que estava por vir e me deu conselhos. Ela já tinha visitado algumas das ilhas do meu itinerário. Não deixe de experimentar o rum local na Jamaica, disse ela. E não tenha medo de pechinchar nos mercados. Faz parte da cultura local. Escutei-a com um sorriso, fazendo anotações mentais. Foi um daqueles momentos em que senti o contraste entre minha vida passada e presente de forma particularmente intensa. Antes, uma conversa dessas me pareceria fantástica. Eu, Leslie Tordick, pechinchando no mercado jamaicano? Impensável. Agora, era uma possibilidade bem real. E o seu filho? Perguntou Marta de repente. Ele ainda está fora de contato? Suspirei. Marta conhecia a história do meu conflito com Lion, não todos os detalhes, mas o esboço geral. Não, ele não me contou. E não espero que isso mude. Que pena, Marta deu de ombros. Sabe, minha mãe sempre dizia,
crianças são criadas para o mundo, não para si mesmas. Seu filho está vivendo a vida dele, e você tem todo o direito de viver a sua. Assenti, sentindo-me grata por aquelas palavras. Era o tipo de apoio que eu sentia falta antes, prático, sem sentimentalismos, reconhecendo a realidade como ela era. Depois do jantar, Marta e eu demos um passeio pela savana ao entardecer. A cidade estava linda ao entardecer, casas antigas com varandas, praças com fontes, árvores cobertas de barba de velho. Chegamos à orla de Savana, onde os navios de turismo estavam atracados. Em 3 dias, estarei em um navio muito maior, eu disse, olhando para os barcos fluviais. E isso será só o começo, disse Marta com uma piscadela. Depois do Caribe, vem o Mediterrâneo, o Alasca, a Escandinávia. Não se precipite, ri. Deixe que eu cuido deste cruzeiro primeiro. Nos despedimos em frente à minha casa. Marta me abraçou e prometeu me deixar no aeroporto no dia da partida. E me traga um imã de Barbados, gritou ela ao entrar no carro. Eu já tenho uma coleção. De volta a casa, verifiquei a lista de coisas para o cruzeiro mais uma vez. Estava tudo pronto. Sentei-me numa cadeira perto da janela, olhando para o jardim noturno iluminado por um poste de luz. Meus pensamentos voltaram para Lion. Eu não tinha notícias de Heloise havia 2 semanas. Segundo ela, ele havia aceitado um novo emprego, ainda na mesma área de seguros, mas em uma empresa menor e com um salário menor. Paulina não gostou, achou que era um retrocesso na carreira dele. Mas o próprio Lion pareceu aceitar. Ele ficou mais quieto, disse Heloise. Menos prepotente, mais realista. Talvez as lições do casamento fracassado não tivessem sido em vão. Talvez Lion finalmente tivesse começado a perceber que o luxo ostentoso e o desejo de impressionar não eram as coisas mais importantes da vida. Ou talvez fossem apenas minhas ilusões maternas, querendo acreditar que meu filho tinha potencial para crescer e mudar. De qualquer forma, tomei a decisão de não deixar mais que os problemas dele e a atitude dele em relação a mim definissem a minha vida. Por muitos anos, vivi de olho nas suas opiniões, nas suas necessidades, nos seus caprichos. Aquele capítulo estava encerrado. Fui até o criado mudo e peguei o álbum de fotos, a única coisa que eu havia trazido da minha antiga casa, além das minhas roupas e alguns documentos pessoais. Dei uma olhada em uma foto tirada 35 anos atrás, eu, Derek e o pequeno leão na praia. Estávamos todos sorrindo, felizes e despreocupados. Espero que você aprove, Derek, sussurrei, passando o dedo pelo rosto do meu marido na foto. Espero que você diga que eu mereço essa nova vida. Fechei o álbum e o coloquei de volta no lugar. Amanhã era o último dia de preparativos para a viagem. Eu tinha que pegar o dinheiro no banco, conferir todos os documentos mais uma vez e terminar de arrumar as malas. E em 3 dias, eu estaria no convés de um enorme navio de cruzeiro, observando o litoral desaparecer na distância e um vasto oceano de possibilidades se abrir diante de mim. Foi assim que imaginei minha nova vida, sem o peso das ofensas do passado, sem o peso das expectativas injustificadas, sem a necessidade de provar constantemente meu valor. Apenas uma vida cheia de novas impressões, novos conhecimentos, novas descobertas, minha própria vida, que eu vinha adiando há tanto tempo, mas que finalmente havia começado. Antes de ir para a cama, saí para o terraço. O céu noturno de Savana estava salpicado de estrelas. Uma brisa leve trazia o aroma de jasmim do jardim de um vizinho. Inspirei fundo, sentindo a calma e a segurança me inundarem. Obrigada, sussurrei para alguém que eu não conhecia. Talvez para o destino, talvez para mim mesma. Obrigada por esta segunda chance. Aos 67 anos, eu finalmente estava vivendo a vida que sempre quis. E havia muito mais para ver, sentir e conhecer. Uma nova vida estava apenas começando.